Já? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar a teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar a teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Amém. Vamos ouvir agora o outro cântico com Alex. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei Deus, o meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Cante a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, a honra, a glória, a força e
Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro Carta de Paulo aos Efésios. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós já falamos alguma coisa, não exatamente isso, mas já tratamos do assunto. Nós vamos falar sobre pastores, mestres e as ovelhas de Cristo. A relação que há, o próprio Senhor Deus determinou isso e o que é que a gente tem que fazer nesse sentido. Efésios capítulo 4, nós vamos ler de 11 a 16. Apóstolo Paulo ensinando a esses irmãos de Éfeso. De manhã nós falamos sobre o que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20. Então, aqui ele diz assim, de 11 ao 16: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem, irmãos. Segundo a palavra do Senhor, no ensino aos seus apóstolos, lá no Evangelho de Lucas 12, 48, ele diz assim: há aquele a quem muito é dado, mas lhe será exigido, e há aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Lá em Ezequiel, eu acho que é capítulo 34, deixa eu ver se é, não sei se 34 ou 37, deixa eu ver aqui rapidinho, irmãos, que eu não tinha, isso aqui veio agora na minha mente, aí eu quero só conferir qual é, se é o 34 ou 37. É o 34. Então eu tenho dito aqui, eu já disse em algumas vezes nos estudos, o pastor que lê esse capítulo aqui e não treme as pernas, é um falso pastor. Deus dizendo o que é que ele vai cobrar dos seus pastores. Então, irmãos, Jesus disse aqui também. Nesse trecho de Efésios, nós vemos claramente a grande responsabilidade daqueles que recebem o dom de pastores e mestres, que eu entendo como um dom composto. Não é um dom de pastor e um dom de mestre, esse dom é composto, pastores e mestres, porque não há pastor que não seja mestre. Se ele não for mestre, ele não é pastor. Ele pode até ser mestre sem ser pastor, dependendo da situação. Mas pastor sem ser mestre, isso é impossível. Então, irmãos, eu entendo isso como um dom composto, não é? Aqui, através de Paulo, Deus nos mostra com que finalidade alguns recebem esse dom composto, que é ensinar as ovelhas, visando ao seu aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, a igreja no caso, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja no caso, até que todos alcancem a medida da estatura, da plenitude de Cristo, como ele ordenou aos seus discípulos lá na tal grande comissão de Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulos. E disse como é que se faz discípulos. É pregando o evangelho, batizando, nessa ordem, e ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Eu de vez em quando lembro isso aqui. Esse tudo quanto vos tenho ordenado está implícito, nem mais, nem menos. Por isso, irmãos, aqui nesse ensino de Paulo, há um elemento
que nos chama a atenção, e convém eu lembrar os irmãos, até porque a gente às vezes tem algum digamos assim, desentendimento, discórdia nessa área. Nesse trabalho de fazer discípulos, cabe aos pastores e mestres, na ministração da palavra do Senhor, nem mais nem menos, cabe a esses pastores o zelo contínuo para que os irmãos não sejam enganados por falsos mestres, com seus falsos ensinos que conduzem a uma falsidade espiritual ou a uma espiritualidade falsa, que é o que eu acho que acontece na maioria das igrejas e em quase totalidade dos membros das igrejas. É assim que eu vejo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então isso faz parte do trabalho de um pastor. Irmãos, é muito fácil ser enredado ou iludido por pregações bonitas. Hoje de manhã eu já falei isso, que ao invés de visar o ensino ao discipulado, são verdadeiras obras de arte, com os recursos da homilética, é disso que a homilética trata, saber fazer um discurso, um sermão e entregá-lo de uma forma perfeita, digamos assim. Só que essas obras de arte, obras de arte da oratória, encantam os seus ouvintes, na verdade, pela artimanha de homens, pela astúcia de homens com que induzem ao erro, usando inclusive a homilética para isso. Psicologia, inclusive. Lemos agora aqui o versículo 14. É para evitar esse erro que não há como não ver na Bíblia o zelo do Senhor Deus com o povo de Israel, mandando os seus profetas durante 400 anos, um atrás do outro, chamando a atenção para os falsos profetas de Israel, os falsos sacerdotes, e ele diz mais em vários lugares, todos são falsos, todos são enganadores, todos querem só engordar com a banha, com a gordura das minhas ovelhas. Deus diz isso em todos os profetas. Obviamente que não são todos, porque aquele que estava dizendo isso não era um dos falsos profetas, no meio de Israel, aqui, acolá, no meio de Israel. Então, meus filhos, não tem como ser diferente disso. Não tem como ser diferente disso. Eu vejo esse zelo do Senhor Deus no Velho Testamento. O mesmo zelo que eu vejo com o Senhor Jesus, assim como Deus no Velho Testamento com os seus raríssimos profetas verdadeiros. Eu vejo o Senhor Jesus com esse mesmo zelo ensinando aos seus 12 discípulos, para eles pregarem no Evangelho no mundo inteiro. 12. Mesmo cuidado de Jesus com a igreja. Eis, portanto, o papel fundamental dos pastores e mestres: o ensino da palavra, sem deixar de alertar, porque faz parte do ensino do Senhor Jesus, sem deixar de alertar para o perigo dos falsos mestres, falsos apóstolos no Velho Testamento, falsos profetas, falsos sacerdotes, a fim de que todas as ovelhas sob o seu pastoreio cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 13. Meus filhos, não pode ser diferente disso. É assim que está nas Escrituras. Como vemos no Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas escreveu lá para o excelentíssimo Teófilo, ele diz que Jesus começou a ensinar, a fazer e a ensinar, e os seus apóstolos continuaram a fazer e a ensinar. Lucas escrevendo para o mesmo excelentíssimo Teófilo, continuaram a fazer e a ensinar o que o Senhor Jesus tinha começado. Por isso que eles ensinaram do mesmo jeito. Nós vemos isso no livro de Atos.
No livro de Atos dos Apóstolos, quando o Evangelho começou a se espalhar pelo mundo através da sua pregação dos apóstolos, vemos inúmeros versículos que nos mostram o empenho dos apóstolos em ensinar aqueles que eram convertidos, pouquíssimos detalhes, aquele 3.000 de Pedro, depois 5.000, todos os judeus estavam em Jerusalém naquele dia, foram embora. As igrejas para as quais eles escreveram depois eram de 10, 12 pessoas. Paulo, quando chegou em Éfeso, está escrito lá, tinha 12 irmãos na igreja de Éfeso, e Éfeso era uma cidade grande, né? Então, irmãos, nós temos aqui, vamos ver alguns exemplos, e eu vou citando aqui. Atos 11, 25 e 26, nós lemos que Barnabé foi atrás de Saulo, lá na cidade dele, Saulo de Tarso, levou para Antioquia, e antes da sua primeira viagem missionária, permaneceram em Antioquia por 1 ano, está lá escrito. Fazendo o quê? Ensinando a uma numerosa multidão, está escrito lá. Numerosa multidão em Antioquia. O que é uma multidão naquele tempo, meus irmãos? É isso que a gente tem que saber. O que é uma multidão aqui em João Pessoa? É diferente de uma multidão em São Paulo. Uma multidão em Piancó é diferente de uma multidão aqui em João Pessoa. Então, a gente tem que entender que nos evangelhos, quando fala que Jesus, as multidões, que multidões? Que multidões? Jesus era de um vilarejo de 300 pessoas, Nazaré, foi lá que ele se criou. Então, o que é uma multidão num vilarejo de 300 pessoas? 15 pessoas, já é uma multidão ali, num vilarejo de 300 pessoas. Então, a gente tem que entender, fazer essa equação aí. Muito bem, então, uma multidão. Mas passaram 1 ano lá ensinando. No retorno da viagem, já depois do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, nós lemos que Paulo e Barnabé demoraram-se de novo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra. E sabemos que lá em Antioquia já havia outros profetas e mestres. Está escrito lá, em Atos 13, capítulo 1, já está dizendo isso, que em Antioquia tinha vários mestres, profetas e tal. Mas ele, depois que voltaram da primeira viagem missionária, está dizendo que eles permaneceram ainda lá por muito tempo, ensinando. Em Atos 18, 11, lemos que Paulo permaneceu em Corinto, depois que pregou lá, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Em Atos 18, 25, vemos Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, estava lá, fervoroso de espírito e que ensinava com precisão a respeito de Jesus. Pois é, mas a precisão dele não era lá muito precisa, não. Porque ele só conhecia até o batismo de João. Nós vemos aí que Priscila e Áquila, naquele momento lá, ensinaram a ele, né, o que ele ainda não sabia a respeito de Jesus. Nós vemos lá. Mas ensinaram, ensinar. Não é fazer pregação bonita, é ensinar. Em Atos 19, na sequência desse texto aqui de Apolo, diz que Paulo chegou lá em Éfeso, e identificou que os irmãos de Éfeso eram cristãos, mas não sabiam o que era o batismo do Espírito Santo. Eles nunca tinham nem disseram lá, nós nunca nem ouvimos o que é isso. Aí Paulo batizou, ensinou e tal. E até um dos eventos em que falaram em línguas, está escrito lá, né? Porque eles só conheciam o batismo de João Batista. Está lá. Pois é, o ensino que o meu amigo Apolo estava dando lá só ia até aí também. Aí Priscila e Áquila ensinaram a ele. Muito bem, irmãos. Lá em Éfeso, Paulo foi rejeitado pelos judaizantes, como acontecia em todo lugar, mas ficou lá 2 anos. Primeiro ele passou 3 meses ensinando na sinagoga, e como foi rejeitado, ele saiu da sinagoga, foi para a escola de um tal de Tirano, era um filósofo que tinha lá, e passou lá 2 anos ensinando nessa escola. Então nós estamos percorrendo Atos aqui para ver, ensinando. Por fim, em Atos 28, 31, vemos Paulo, já prisioneiro em Roma, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, está escrito, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus. E em todos os casos que a gente viu aqui de Atos, em todo o percurso dos apóstolos, como nós podemos ver, e inclusive nas cartas apostólicas também, que é a sequência do livro de Atos, o ensino da palavra é acompanhado por severas reprimendas aos falsos mestres,
Especialmente Paulo chega a citar, repreende fulano aí, que está ensinando coisa errada. João chama-os de anticristos. Paulo em Filipenses chama-os de cães. Repreendendo, irmãos, a esses falsos mestres dentro da igreja. Repreendendo o tempo todo, severas reprimendas e constantes alertas aos irmãos para não darem ouvidos aos ensinos desses falsos mestres. Eu vejo isso em todo lugar da Bíblia que eu leio, seja no Velho Testamento pelos profetas de Deus lá, seja no Novo Testamento pelo Senhor Jesus, era quem mais ensinava sobre isso, e depois pelos apóstolos. Todo dia eu estudo, todo dia eu vejo isso. Irmãos, eu insisto que nós precisamos refletir seriamente sobre esse assunto. Lembremos-nos, repito, das constantes advertências de Jesus, por exemplo, quando dizia aos seus ouvintes, e todo mundo que estava ouvindo, mas aos seus apóstolos, Jesus queria ensinar aos seus apóstolos: vede, pois, como ouvis. O primeiro livro que eu escrevi, o título era Fazei Discípulos, e o subtítulo embaixo, esse versículo: vede, pois, como ouvis. O Senhor Jesus estava ali falando a todo mundo, deu o testemunho sobre João Batista, quem era João Batista e quem era ele. Aí disse: olha, vocês prestem atenção, aí, vê depois como ouvis, quer dizer isso, prestem atenção, o que é que vocês estão ouvindo aí, o que é que estão ensinando para vocês, ou quem é que está ensinando, é isso que quer dizer. Lá em Mateus, depois de algumas parábolas, né, aliás, na diferença das parábolas, ele diz de novo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, prestem atenção. O ver depois como ouvir lá de Lucas, ele estava falando, foi na parábola do semeador, foi na parábola do semeador que ele explicou a parábola, depois a parábola da candeia, os ensinos, ele está dizendo: vocês prestem atenção ao que estão ouvindo, era isso. Então, meus filhos, olhem só, o apóstolo Paulo, por sua vez, disse em determinado momento que os de Bereia, lembram? Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque iam conferir na palavra se o que tinham ouvido era verdade. Está lá em Atos 17:11. Aos coríntios, Paulo os desafia, dizendo: julgais, pois, o que eu vos digo. O que é julgai? Confiram se isso está certo. 1 Coríntios 10:15. Então, irmãos, as constantes advertências de Jesus e dos seus apóstolos nos dizem que nós temos condição de discernir entre pastores e sofistas. O Senhor Jesus diz isso claramente, para a gente ter cuidado com isso, preste atenção. Então, se Jesus disse isso, é porque nós temos condição de julgar isso. Entre pastores e sofistas, entre ministros fiéis e ministros fraudulentos. Nós temos condição, irmão, de julgar quem fala com a autoridade da palavra, autoridade do Espírito, e quem é um charlatão, como João diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 1 logo: julgai os espíritos, vede se procede de Deus, porque muitos têm saído pelo mundo fora, enganando a muitos. Então, se Jesus disse, se os apóstolos disseram para a gente tomar cuidado, é porque a gente tem condição de identificar. Como? Não tem outro jeito, não. Pela palavra. Como Paulo mesmo disse, os bereanos iam conferir. E desafiou os coríntios: vão conferir? Que palavra Paulo estava falando? Do Velho Testamento, no caso, que já era organizado, o Velho Testamento. Então, meus filhos, nós temos condição de conferir quem é o pastor e quem é o sofista, quem é o falso e o verdadeiro. E eu garanto para vocês, porque essa não é um juízo de valor meu, é a Bíblia. Eu garanto para vocês, os falsos são em enorme maioria, quase totalidade. A Bíblia garante isso, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo isso, meu filho.
A Bíblia nos mostra essa terrível realidade, tanto em Israel como na igreja. É por isso, meus filhos, que mesmo com profunda tristeza, diante da erosão de membros que vão saindo da igreja porque não suportam essa pregação do pastor Juarez. Mesma pregação o tempo todo. Pois é, os profetas passaram 400 anos dizendo a mesma coisa para Israel. Jesus passou 3 anos dizendo a mesma coisa para os seus discípulos. E os discípulos passaram cerca de aproximadamente 60 anos dizendo a mesma coisa também. As cartas de Paulo dizem a mesma coisa o tempo todo, as de Pedro, as de João dizem a mesma coisa o tempo todo. Muito bem, meus filhos, então, diante da erosão de alguns irmãos que vão embora por causa das pregações que não lhes agradam, e alguns têm, inclusive, a honestidade de dizer que vão sair porque não se agrada das minhas pregações, diante de outros que abandonaram a escola dominical, e eu vejo o velho presbítero Daniel, como eu, triste, usando a expressão paraibana que ele disse, esse tiquinho de gente na escola dominical. Hoje tinham 3. Esse tiquinho de gente na escola dominical. Daniel, isso é assim mesmo, isso é assim mesmo. Agora, não tem como a gente não ficar triste. Não tem como a gente ficar triste, não. Os estudos bíblicos, segunda e sexta, nós chegamos a ter mais de 20, 30 pessoas no estudo bíblico, tem agora 8, aproximadamente. Quer dizer, 2 acima dos 6 gatos pingados. 2 apenas acima do meia dúzia de gato pingado. Então, irmãos, isso dá uma tristeza. Agora dá tristeza porque a gente não tem plateia, no meu caso, sinceramente, não me dá tristeza por causa dos irmãos. Então a gente fica triste sim, mas o nosso papel, enquanto pastores mestres, presbíteros que ensinam, é nos capacitar cada vez mais, não desanimar, capacitar cada vez mais para ser usados por Deus na ministração da sua palavra com fidelidade aos irmãos, mostrando-lhes sempre o perigo de ir atrás de pregação bonita. Vão ser enredados pela pregação bonita. Tem que mostrar, irmãos. Faz parte da ministração da palavra de Deus. Alertar contra os falsos mestres, os falsos ensinos. E a igreja está cheia, a nossa, qualquer uma, está cheia de sofistas. Pregação bonita que agrada, mas isso é mentira o que ele está dizendo. Não é o que ele está dizendo que é mentira, a forma como está dizendo e qual é o objetivo dele aí. Você tem que saber disso. Então, nós, os pastores, mestres, presbíteros, tristes, sim, muito tristes, mas temos que continuar. Eu não paro de estudar, mas não paro mesmo. Eu não paro de estudar. E eu digo aqui direto, quanto mais eu estudo, mais assombrado eu fico com a situação da igreja. Eu sou um pesquisador de ciências das religiões e nunca parei de estudar. Eu nunca parei de estudar. Ciências das religiões. O que é que a religião, o fenômeno da religião, o que é que ela causa na cabeça das pessoas? Eu sei. Eu estudo isso, sou pesquisador, eu sei. Então eu sei por que é que os irmãos estão numa igreja, em qualquer igreja. Eu sei. E o testemunho de vida dessas pessoas e o desinteresse pela igreja e tudo, diz muito claramente que eu sei também qual é o comportamento de um convertido. Mas não lemos ainda agora aqui que o Senhor não nos deixará, Ele nos acompanhará o tempo todo. A gente leu aqui. Né? A gente leu aqui. O Senhor está conosco o tempo. Jesus nos disse, e eis que estou convosco todos os dias, na tal grande comissão lá ao final, até a consumação do século. Eu sei qual foi o poder que me salvou, eu sei quem eu era,
antes de ser convertido. Eu sei o que é o mundo que jaz inteiro no maligno. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é o diabo. Eu sei o poder do pecado. Então, a minha vida vai demonstrar isso na minha relação com a igreja. Mas a minha vida na relação com a igreja não demonstra isso. Então, pronto, não tem outra resposta. Faltou conversão. O que é que está acontecendo aí? Espiritualidade falsa. Membro de igreja apenas por cultura familiar, qualquer coisa assim. Cultura sócio-religiosa, só isso. Então isso é terrível, meus irmãos. E Jesus chama atenção, os profetas chamam atenção no Velho Testamento o tempo inteiro para isso. E mais, hoje de manhã eu lembrei disso. Lembrei agora de novo. Nas cartas do Apocalipse para as 7 igrejas, Jesus chama a atenção. O problema ali não era o martírio. Ele disse, foi até martirizado, testemunha fiel. Foi martirizado, mas aguentou o tranco. O problema é a aculturação. O problema é cultura do mundo infiltrada na igreja. Está lá nas cartas do Apocalipse. Não vê? Quem não quer ou quem não lhe foi dado a iluminação e o discernimento para ver isso. O problema ali é a igreja aculturada com o mundo, igreja mundanizada em termos mais conhecidos. Então, irmãos, o pastor, o presbítero, a gente fica triste? Fica. Dá vontade até de morrer, que nem Elias? Dá. Falei para o pastor Antonino, na hora que a gente chegou ali, disse, pastor Antonino, eu vivo querendo, eu queria que Deus me levasse logo. Eu faço que nem Elias, me leve logo, senhor, me leve logo, está complicada a minha vida aqui, está complicado o negócio aqui. Eu sei que o senhor tem o seu plano e o senhor é o Senhor. E pronto. Fazer com Jesus, faça a sua vontade, mas que eu já quero ir, quero. A igreja, por sua vez, pastor, presbítero, não pode desanimar. Ficam tristes? Sim, mas tem que continuar aprendendo, estudando, estudando. Não dá para ensinar na banguela. Os irmãos não estão interessados, então pronto, eu vou fazer. Que nem eu tive professor na universidade, caramba, eu tive professor na universidade que o professor entrava na sala de aula com um papel na mão, o papel amarelado. Esse cara dá aula com esse papel aí há mais de 10 anos. E caramba, como é que o professor não tem o simancol de pelo menos trocar o papel? Imprima de novo, traga uma impressão nova. Papel amarelado, de tanto ele dar aula com aquele papelzinho na mão. Esse professor estudava para dar aula? Não, ele está na banguela há anos ensinando a mesma coisinha ali. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, o pastor tem que estudar todo dia. E a igreja, por sua vez, pelo ensinamento recebido, conforme o homem de Deus diz aqui, seguindo a verdade em amor, deve crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, segundo a justa cooperação de cada parte, entendido que os irmãos são parte de um corpo de Cristo, para que todos sejam capacitados a efetuar o seu próprio aumento. Seu de quem? Do corpo, a igreja. Seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, até que todos e cada um cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os versículos que nós lemos aqui, irmão, passando rápido aqui por eles, assim, é isso. É essa revelação maravilhosa de Deus que Paulo dá para a igreja, para os pastores, nesse pedacinho aqui. A gente que é pastor, que é professor, repito, Daniel, Antonino, que a gente ensina aqui, a tristeza é muito grande de ver a igreja na situação que está a cada domingo. Menos gente, a cada domingo, menos gente. Por quê? Porque a palavra é ensinada como tem que ser ensinada, e isso não agrada. Eu quero é pregação bonita, eu quero é sofisma, o que não é novidade. De vez em quando eu lembro e mostro isso aqui para vocês também. Isaías. Porque povo rebelde é este? Deus dizendo pelo seu profeta lá, 700 anos antes de Cristo.
filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, filhos que dizem aos profetas e videntes: não tenhais visões, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Eu quero é sofisma, eu quero é coisa que me agrade. Dizem aos seus profetas: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Eu quero é pregação bonita. Lá vem o pastor com esse negócio de novo. Pois é, esse negócio de novo é a palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos conceda a sua graça, a fim de que sejamos, enquanto pastores, presbíteros, fiéis pregadores da palavra, e enquanto igreja, irmãos crentes, fiéis testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus, com a nossa vida, enquanto membros da igreja que é o corpo de Cristo. É só isso, a parte de cada um. E enquanto isso, estejamos certos de que Deus acrescentará a cada dia, no tempo dele, no tempo oportuno dele, os que forem sendo salvos, a fim de que continuemos a nossa caminhada desde já neste mundo entregue ao maligno, até chegar na sua glória, para cantar junto com anjos, arcanjos, 4 seres viventes e aquela nuvem de salvos vestidos de branco, cantando para louvor da glória do Senhor. Um dos hinos, o hino de Moisés, Alex de vez em quando canta aqui, um salmo bonito. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós entendamos a sua mensagem e apliquemos isso às nossas vidas, a fim de que vivamos realmente para louvor da sua glória. Amém.